Você acredita que os erros da sua equipe são falhas individuais? E se eu te dissesse que boa parte dos erros técnicos, retrabalhos e decisões precipitadas não nascem das pessoas, mas do espaço onde elas trabalham? Hoje nós vamos falar sobre como o layout corporativo pode aumentar ou reduzir falhas operacionais, com base em ciência comportamental, ergonomia e engenharia humana. Se você atua com operações técnicas como engenharia, finanças ou tecnologia, esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga seu escritório. Empresas investem milhões em tecnologia, compliance, treinamento e controle de qualidade, mas ignora uma variável silenciosa: o ambiente físico como agente ativo na performance cognitiva. O psicólogo ambiental Colin Allard defende que o ambiente nunca é neutro. Segundo suas pesquisas em psicologia urbana, todo espaço provoca uma resposta emocional, ainda que inconsciente, modulando os níveis de estresse, interesse, apatia ou engajamento. Mesmo quando não percebemos racionalmente, o corpo reage. O espaço não é neutro, e sim, ele influencia na atenção, na memória de trabalho, tomada de decisão, níveis de estresse, probabilidade de erro. E hoje vamos estruturar essa discussão em 4 pilares. O primeiro é o erro como fenômeno sistêmico, segundo James Reason. O segundo, o design centrado no usuário, com Donald Norman. O terceiro, engenharia humana e ergonomia cognitiva, segundo Alphonse Chapanis. E quarto, mas não menos importante, aplicações práticas no layout corporativo contemporâneo. No final você vai entender por que empresas tecnicamente sofisticadas ainda operam em ambientes que sabotam sua própria performance. James Reason, psicólogo britânico especializado em fatores humanos e de segurança organizacional, desenvolveu a teoria do erro sistêmico, conhecida também como o modelo do queijo suíço. A ideia central é simples e poderosa. Erros não acontecem simplesmente porque alguém falhou. Eles acontecem porque o sistema permitiu que a falha atravessasse várias camadas de defesa. Em ambientes corporativos técnicos, como os de engenharia, tecnologia ou finanças, o espaço físico constitui uma dessas camadas de defesa. Ele não é pano de fundo, ele é componente estrutural do sistema. Quando o layout intensifica interrupções, produz ruído contínuo, sobrepõe fluxos incompatíveis ou falhas em delimitar zonas claras de concentração, ele deixa de operar como barreira protetiva e passa a funcionar como um vetor de vulnerabilidade. Essas microinterrupções, frequentemente naturalizadas na rotina corporativa, fragmentam a memória operacional e degradam a qualidade do raciocínio analítico. Cada desvio de atenção impõe um custo cognitivo de retomada. São minutos preciosos para reconstruir o encadeamento lógico de uma tarefa complexa. Se o erro é sistêmico, o espaço não pode ser tratado como um elemento periférico. Sim, ele integra a própria arquitetura decisória das organizações. Já Donald Norman, psicólogo cognitivo e teórico do design, consolidou a noção de que os sistemas bem projetados não dependem da vigilância constante do usuário. Eles orientam o comportamento correto quase que intuitivamente. O princípio do design centrado no usuário parte de uma premissa sofisticada. O erro não deve ser combatido apenas com um treinamento, mas sim prevenido por meio da configuração inteligente do ambiente. Quando transpondo essa lógica para o espaço corporativo, precisamos compreender o escritório como uma interface física de um sistema organizacional. Assim como uma cabine de comando ou um software complexo, o ambiente constrói possibilidades de ação, limita outras e sugere determinadas condutas. Norman descreve conceitos fundamentais como affordance, seria aquilo que o ambiente sugere como possível de fazer, o feedback, a resposta clara que confirma se a ação foi adequada, o mapeamento seria a relação lógica entre intenção e resultado, e carga cognitiva, o volume de processamento mental exigido para operar um sistema. Um layout corporativo também possui affordance. Ele indica onde se fala, onde se concentra, onde se dedica, onde se espera e até onde se circula. Quando essas mensagens espaciais são ambíguas, o usuário precisa interpretar constantemente o ambiente antes de agir. E toda interpretação consome o quê? Recursos cognitivos. Em organizações intensivas em conhecimento, a memória de trabalho é um ativo estratégico. Se o espaço exige decodificação contínua, por sinalização insuficiente, fluxo cruzado, ausência de hierarquia ambiental ou sobreposição de estímulos, ele desloca energia mental que deveria ser dedicada à análise técnica. Ambientes mal sinalizados, fluxos ambíguos e hierarquias espaciais confusas não são inconvenientes estéticos apenas. Eles produzem fricção cognitiva. E fricção cognitiva em contextos decisórios complexos converte-se em erros, fadiga, julgamento
precipitado. Projetar o escritório como interface significa reconhecer que a arquitetura não abriga apenas pessoas. Ela estrutura comportamentos. Toda estrutura comportamental impacta a qualidade das decisões produzidas naquele espaço. Alfonso Japanis, engenheiro e pesquisador pioneiro em fatores humanos, demonstrou de forma contundente que muitos erros considerados falhas humanas eram, na verdade, consequências diretas de sistemas mal projetados. Por exemplo, ao redesenhar cabines de aeronaves durante a Segunda Guerra Mundial, ele evidenciou que controles semelhantes, mal posicionados e sem diferenciação tátil produzia confusão operacional, em até mesmo pilotos altamente treinados. A lição estrutural é: quando o sistema exige esforço interpretativo excessivo, o erro deixa de ser exceção e passa a ser probabilidade estatística. Transpondo essa lógica para o ambiente corporativo, o escritório deve ser compreendido como um dispositivo operacional. Ele organiza fluxos, regula a proximidade, distribui estímulos e define fronteiras cognitivas. Não se trata apenas de ergonomia física, mas de ergonomia cognitiva, isto é, a adequação do ambiente às capacidades e limites do processamento mental humano. A pergunta central deixa de ser estética e passa a ser funcional. O layout facilita o comportamento tecnicamente preciso ou impõe fricções invisíveis que aumentam a carga mental e, consequentemente, a chance de falha? Alguns princípios derivados da engenharia humana tornam-se fundamentais, como, por exemplo, proximidade funcional estratégica, onde equipes que dependem de troca constante de informações técnicas precisam de conexão espacial para que reduza a latência comunicacional sem sacrificar a concentração, e também distâncias excessivas geram ruídos operacionais, da mesma forma que proximidade indiscriminada gera distração contínua. Outro fator importante a ser levado em consideração é o controle estruturado de interrupção, que às vezes não depende apenas de eventos sociais, são aquelas pequenas quebras de ciclo cognitivo. Ambientes que não oferecem zonas de foco profundo institucionalizam a fragmentação da atenção. Outro fator a ser levado em consideração é o controle estruturado de interrupção, e não apenas por eventos sociais, mas também aquelas pequenas quebras de ciclo cognitivo. Ambientes que não oferecem zonas de foco profundo institucionalizam a fragmentação da atenção, especialmente em tarefas analíticas, como cálculo ou tomada de decisões de risco. Outro fator que devemos comentar é a questão da ergonomia sensorial. Se a iluminação é inadequada, controle de reflexos, excessos de estímulos visuais ou ruídos constantes elevam o nível de estresse fisiológico e aceleram a fadiga cognitiva. O corpo reage antes mesmo da consciência interpretar o desconforto. Já na questão da hierarquia espacial e legibilidade dos ambientes, os ambientes que organizam os gradientes claros do social ao concentrado reduzem a ambiguidade comportamental. Quando o espaço comunica seu propósito de forma inequívoca, diminui-se o esforço de autorregulação constante. A engenharia humana nos ensina que a performance não depende apenas de competência técnica, mas da compatibilidade entre sistema e usuário. No contexto corporativo, essa compatibilidade é construída de forma arquitetônica. Projetar com base em ergonomia cognitiva significa reconhecer que decisões críticas não acontecem no vazio. Elas emergem de ambientes que podem ampliar clareza ou amplificar erros. Agora, quando deslocamos a discussão do campo opinativo para o campo empírico, os achados tornam-se ainda mais contundentes. Estudos em psicologia organizacional, fatores humanos e desempenho cognitivo convergem em um ponto central. Variáveis ambientais interferem diretamente na taxa de erro, no tempo de resposta e na qualidade decisória. Pesquisas sobre interrupção no trabalho intelectual demonstram que a fragmentação constante da atenção aumenta a probabilidade de falhas em tarefas analíticas e eleva significativamente o tempo de conclusão de atividades complexas. Não se trata apenas de sensação de improdutividade, mas de impacto mensurável na precisão técnica. Da mesma forma, investigações em wayfinding e legibilidade espacial indicam que ambientes com sinalização intuitiva e organização clara de fluxos reduzem erros processuais, minimizam retrabalhos e diminuem a carga cognitiva associada à orientação no espaço. Em contextos corporativos de alta complexidade, tais como engenharia, tecnologia e finanças, a organização espacial influencia em 3 indicadores críticos, sendo eles a taxa de erro operacional, tempo de recuperação após interrupção e, por fim, consistência decisória sob pressão. Ou seja, ambientes que estruturam zonas de foco profundo, protegem acusticamente tarefas críticas e estabelecem hierarquias espaciais nítidas apresentam ganhos consistentes em desempenho cognitivo sustentado. Não por acaso, grandes consultorias
principais escritórios globais de arquitetura corporativa passaram a adotar métricas próprias de avaliação pós-ocupação, correlacionando layout com indicadores de produtividade, engajamento e eficiência operacional. Aí, o espaço deixa de ser avaliado apenas por percepção subjetiva e passa a ser mensurado como variável estratégica. O ponto central é este: o ambiente físico atua como modulador de risco. Quando bem projetado, reduz variabilidade comportamental indesejada e estabiliza processos. Quando negligenciado, amplia ruídos sistêmicos. Portanto, a discussão do layout corporativo não pertence ao campo decorativo. Ela pertence sim ao campo da governança operacional. E o foco aqui não é estético, é performance organizacional baseada em evidência. Quando essa reflexão chega ao nível executivo, ela deixa de ser teórica e se torna estrutural. A questão já não é se o espaço influencia o desempenho, mas como transformar ciência comportamental em diretriz espacial objetiva. Empresas que operam sobre alta complexidade técnica, tais como empresas de engenharia, tecnologia, operações industriais, entre outros, tomam decisões que envolvem risco, precisão e responsabilidade sistêmica. Nesses contextos, o ambiente físico não pode ser tratado como pano de fundo organizacional. Ele integra a própria infraestrutura operacional ao lado de protocolos, softwares e sistemas de compliance. Aplicar esse entendimento exige método. Não se trata de percepção subjetiva, mas de leitura analítica do espaço em funcionamento. A primeira dimensão é a correlação entre o erro e a espacialidade, onde concentram retrabalhos, falhas operacionais ou decisões precipitadas. Esses eventos estão associados a setores específicos do escritório, onde muitas vezes, por padrões de erro, revelam padrões de desorganização ambiental. A segunda diz respeito à ecologia das interrupções. Quais áreas recebem maior fluxo cruzado? A circulação atravessa zonas que exigem alta concentração? Existe sobreposição entre espaço social e áreas analíticas? Ambientes sem hierarquia clara tendem a institucionalizar a dispersão. Já o terceiro fator envolve o gradiente da concentração. O layout estabelece transições nítidas entre colaboração aberta, trabalho intermediário e foco profundo, ou tudo acontece sobre o mesmo campo acústico e visual? Quando não há gradação, o profissional precisa negociar constantemente seu próprio limite atencional. Há ainda a questão entre latência comunicacional e dispersão cognitiva. Equipes críticas precisam estar suficientemente próximas para reduzir ruídos da comunicação, mas não tão expostas que a proximidade se converta em interrupção contínua. Trata-se de calibragem espacial, não de aproximação indiscriminada. Por fim, a legibilidade operacional do ambiente. A organização espacial comunica claramente seus usos ou depende de adaptação informal e instrução verbal? Ambientes legíveis reduzem ambiguidade e estabilizam o comportamento. Perceba que essas análises deslocam o debate do campo do gosto para o campo da governança. Ao reconhecer o layout como variável estratégica, a empresa passa a operar com lógica sistêmica, identifica a vulnerabilidade espacial, redesenha fluxo, qualifica hierarquias ambientais e institui zonas reais de proteção cognitiva. O espaço ultrapassa a ideia de conforto ou estética refinada. O que se constrói é uma estrutura capaz de estabilizar processos decisórios, reduzir variabilidade comportamental indesejada e preservar o capital intelectual. O layout, portanto, não é cenário corporativo. Ele é infraestrutura cognitiva e instrumento de governança operacional. Ao longo desta análise, torna-se evidente que reduzir o erro humano não é apenas uma questão de treinamentos, vigilância ou controle procedimental. É sim, sobretudo, uma questão de projeto. O erro é sistêmico e, em muitos casos, arquitetônico. Tratar a arquitetura como um mero exercício estético é uma redução conceitual que empobrece a disciplina e compromete sua responsabilidade técnica. A forma, claro, importa, mas não como um fim em si mesma. Ela importa no que tange a organização de fluxos, modula estímulos, estrutura comportamentos, hierarquiza relações e condiciona decisões. Um projeto não pode ser julgado exclusivamente por ser bonito ou feio. Essa é uma leitura superficial, incapaz de abarcar a complexidade do ambiente construído contemporâneo. Os critérios mais elevados de avaliação arquitetônica envolvem funcionalidade operacional, desempenho cognitivo sustentado, produtividade consistente e saúde psicofisiológica dos usuários. Afinal, a arquitetura, quando fundamentada em ciência, como fatores humanos, psicologia ambiental, ergonomia cognitiva e teoria do erro sistêmico, torna-se instrumento de estabilidade organizacional. Ela reduz a variabilidade indesejada e protege processos críticos, qualifica a tomada de decisões e cria condições para que o capital intelectual opere em seu mais alto nível. O meio construído não é um cenário neutro
na atividade humana. Ele é um agente ativo na produção de comportamento, cultura organizacional, percepção de segurança e performance estratégica. E ignorar essas dimensões é subestimar o poder estruturante do espaço. Portanto, discutir layout corporativo não é discutir decoração, é discutir governança, risco, eficiência, saúde ocupacional e responsabilidade técnica perante pessoas e instituições. A arquitetura de alto nível é aquela que integra estética, técnica e ciência de forma indissociável, produzindo ambientes funcionalmente precisos, cognitivamente sustentáveis, operacionalmente eficientes e humanamente saudáveis. E nesse patamar, onde forma e evidência dialogam, que o projeto deve ser concebido e avaliado. Agora me conte, na sua empresa, o ambiente construído ele mais ajuda ou atrapalha? Você já tinha pensado como a arquitetura pode impactar a sua produtividade? Se interessa nesse assunto, inscreva-se e acompanhe os próximos conteúdos. Até a próxima!